Segundo Timóteo 2,19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Olha aqui para mim. Deus, assim como o ser humano que conhece os seus filhos, Deus também conhece os que pertencem a Ele, os que têm o selo dEle, o Espírito dEle. Deus conhece. Deus, Ele sabe que aqui tem os que honram a Ele em tudo, e aqueles que, embora frequentam a igreja, eles desonram a Deus. Quando é que eu honro a Deus e quando é que eu desonro a Deus? Compreenda, quando você olha somente para o Senhor Jesus, você não fica focado no erro dos outros, você não fica procurando o erro dos outros para justificar o seu. Quando você não tira os olhos do Senhor Jesus, e isso é um segredo para quem quer ficar firme com Jesus até o último dia. Entenda, quando você olha somente para o Senhor Jesus, então você está honrando a Deus. Quando você fica olhando para os defeitos dos outros, você acaba desonrando a Deus. Quando você tem temor, você honra a Deus, porque o temor faz você se afastar do mal. O temor faz você realmente fugir de tudo aquilo que você sabe que envergonha Deus. Quem é de Deus, quem é filho, está sempre se apartando, se afastando do pecado. O pecado todos os dias vai nos assediar. O pecado todos os dias vai nos chamar. O pecado todos os dias vai nos tentar. O pecado todos os dias vai de alguma maneira tentar encher os nossos olhos para nos desviar do caminho de Deus. Isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer com você. Todos os dias o pecado está nos desafiando, nos provando, nos provocando. Mas quando você é filho, você pensa primeiro no Pai. Você teme ao Pai. Você quer fazer de tudo para poder agradá-lo. Mas quando você não é filho, você vive desagradando. Sabe quando é que você honra a Deus? Quando você libera o perdão. Você honra a Deus quando você perdoa, quando você não guarda nada contra ninguém, quando seu coração está limpo, quando a sua consciência está limpa, quando a sua vida está limpa diante de Deus, você está honrando a Deus. Você honra. Quando a sua vida está reta diante de Deus, então você o honra. Agora, quando é que eu desonro o bispo? Quando eu não tenho temor, e de vez de me afastar, eu mergulho no pecado. Quando é que eu desonro a Deus, bispo? Quando eu sujo meu coração, quando eu falo da vida dos outros, eu encontro defeito em todo mundo, menos em mim. Eu estou desonrando a Deus. Quando você suja a sua consciência, quando você faz prevalecer a sua vontade
mas você não tem disposição para negar a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, você acaba desonrando. E tudo que o diabo quer, tudo que o diabo deseja, é que você honre Deus só com os lábios. Tem um versículo lá em Mateus, se eu não me engano, acho que é 15:8, que Deus repreende o povo porque era só com os lábios. Este povo se aproxima de mim, leia aí comigo no telão, com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, só de boca, só com palavras, mas as atitudes estão bem longe de uma pessoa que honra a Deus. Há uma diferença muito grande entre quem é filho e quem não é, entre quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Você pode ter as melhores intenções, você pode ser uma pessoa que diga assim: olha, eu nunca vou sair da igreja. Se você não tiver o Espírito de Deus, você acaba saindo, porque Pedro falou que não ia negar Jesus e acabou negando, falou que não ia trair Jesus e acabou traindo. Por mais que você tenha uma boa intenção, se você não tem um selo, se você não é filho, se você não tem um Espírito Santo, você acaba fazendo coisas que você nunca imaginou fazer. Nós temos muitas pessoas na igreja que estão fracas espiritualmente falando, estão desonrando a Deus. Quem vê a pessoa no seu dia a dia, quem vê a pessoa de perto, vê que ela tem uma aparência de uma pessoa de Deus, mas no fundo não é. Não se preocupa com o pai. A sua maior alegria é quando seu filho te honra, é quando sua filha te honra. A sua maior tristeza é quando eles te desonram. Tudo que o diabo quer é que você desonre a Deus. O diabo não quer você no céu, o diabo não quer você salvo. E eu quero que hoje você olhe para a sua vida e se avalie, para você tirar tudo aquilo que está desonrando a Deus da sua vida. Você lembra daqueles 2 ladrões na cruz? 2 ladrões desonraram a Deus a vida inteira, mas teve um que no último momento da vida dele, a ficha caiu, o entendimento se abriu, e ele passou a ter temor, a ponto de repreender o outro ladrão, reconheceu Jesus como um Salvador, viu os erros dele e os pecados, porque enquanto você não enxergar seus pecados, você não vai buscar arrependimento. Enxergou que Jesus poderia salvá-lo, e no finalzinho da vida ele cedeu. Era a última chance dele. O outro foi para o inferno. Por quê, bispo? O outro estava perto de Jesus, conversou com Jesus e não foi salvo. Sabe por quê? Porque resistiu Jesus até o fim. Tem gente na igreja resistindo o convite da salvação. Tem gente na igreja que vem se segurando, resistindo o quanto pode. Ele resistiu até o final e perdeu a vida eterna. Não importa quantas vezes você desonrou a Deus, você envergonhou o nome de Jesus, você foi para o caminho errado. O mundo se divide, não é entre ricos e pobres, famosos e anônimos. O mundo se divide entre os salvos e os perdidos, os que honram a Deus e os que não honram a Deus. Eu não sei de que lado você está, eu não sei, mas eu sei que você pode sair desse culto salvo, limpo. Eu sei que você pode sair desse culto
para começar a honrar Deus com o seu proceder, com a sua vida. Você pode sair desse culto diferente do que você entrou. Ali na cruz, aquele ladrão, ele agarrou a oportunidade que Jesus estava dando. Ele não ficou mais nesse mundo, foi no finalzinho da vida. Não precisa você esperar o finalzinho da vida, porque você não sabe que momento você está vivendo. O futuro não está nas minhas mãos nem nas suas, o futuro está nas mãos de Deus. A Ele pertence. Eu não sei do dia de amanhã, eu sei que a salvação é hoje. Eu nunca preguei salvação para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a um mês. Eu não sei da nossa vida, eu não tenho controle disso. Eu entendo que salvação é hoje, e não se deve endurecer o coração quando o Espírito de Deus está falando. Você tem honrado a Deus? As suas reações diante das adversidades têm honrado a Deus? As suas reações diante das tentações têm honrado a Deus? Você tem sido um vaso de honra na presença de Deus ou um vaso de desonra? Quem tem sido você na casa de Deus? Qual vaso você tem sido? Eu não conheço você, mas Deus conhece todos que pertencem a Ele aqui. Se eu for apontar quem é de Deus e quem não é aqui, eu vou errar, porque tem pessoas que parecem, mas não é. Mas Deus conhece quem é dele, quem vive para honrá-lo. Não pense que honra a Deus é só com as primícias e com as ofertas. Isso é uma parte, mas Deus quer ser honrado em tudo. A sua vida tem que honrar a Deus em absolutamente tudo. Ou honra ou desonra. Não adianta você só devolver o dízimo se você é mentiroso. Não adianta você só devolver o dízimo e você traz sua esposa, seu marido. Não adianta você só devolver o dízimo, as primícias, e você não honrar a Deus nas outras áreas da sua vida. Não é só de um lado, em tudo. Jesus repreendeu quando eles dizimavam, mas negligenciavam as outras coisas que eram tão importantes para Deus. Então, se avalie. Quem tem sido você diante de Deus? O pastor não te conhece, o bispo não te conhece, mas você sabe se você tem vivido uma vida para honrar a Deus, dirigida pelo Espírito Santo. Tem muita gente culpando a Deus. Pô, Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Como é que o Senhor permitiu aquilo? Mas ela mesma que provoca. São os erros dela que trazem problemas para ela mesma, porque ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Só os filhos são guiados pelo Espírito Santo. Quem não é filho arruma problema para si mesmo, ainda culpa Deus. Por que está acontecendo isso? Porque você está cavando cova para você mesmo cair. Você não está deixando o Espírito de Deus te dirigir, te guiar. Hoje, Deus quer transformar os vasos de desonra em honra. O maior prazer para o mal é ver a pessoa dentro da igreja sem praticar a verdade, desonrando a Deus, tendo duas palavras, lá fora sendo uma coisa totalmente diferente do que ela é aqui dentro. Deus sabe quem é você. Eu não sei, mas Deus e você sabe quem você é. Eu também já desonrei a Deus, até que minha ficha caiu e eu compreendi o plano da salvação. Eu compreendi que Deus estava me chamando.
para me salvar. E eu aceitei esse convite. Eu não resisti a esse convite. E eu deixei o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora, porque ele não trabalha de fora para dentro primeiro, é de dentro para fora que Deus trabalha. E ele fez essa obra. E hoje eu tenho lutado para não envergonhar o nome dele. Quantos cristãos tem no Rio de Janeiro? Eu pergunto a você, se todos estivessem salvos, se todos honrassem a Deus, nós não já teríamos impactado essa cidade? Mas tem muitos que não estão preocupados com isso. O diabo sabe se você tem honrado a Deus ou não, se você está salvo ou perdido. E sua consciência também sabe. Aquele ladrão que desonrou a Deus a vida inteira, no finalzinho da vida, ele mudou de lado. Ele veio para o lado certo e ele foi salvo. Porque você não aceita hoje a palavra de Deus, o convite de Deus para você, e passa a ser esse vaso que Deus tanto quer. Ele quer fazer uma obra tal na sua vida, não só de te transformar, mas de te usar para transformar outras pessoas. Eu não sei quantos vasos de honra tem aqui, mas há pessoas aqui que elas estão vivendo preocupadas com o nome de Jesus, querendo santificar, sabendo a responsabilidade que carregam, porque aonde elas estão tem alguém o quê? Olhando o comportamento dela. Dentro de casa, sua família sabe se você honra a Deus ou não. Quem convive com você sabe se você é um vaso de honra ou um vaso de desonra. Os de fora podem achar uma coisa, mas quem convive com você sabe quem você é. Esse último versículo de 2 Timóteo 2, nós lemos o 2, 19, lemos o 20, vamos ler o 21. 2 Timóteo 2, 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo, para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É só a pessoa querer se purificar, se limpar, abrir mão do erro. Você sabe que quando você perde a cabeça, você dá mau testemunho, você desonra o nome de Jesus. Você sabe. Você sabe. Quando você peca, você entristece a Deus. Nós falamos que hoje seria o domingo da honra, o domingo da festa, mas eu não quero que tenha festa só aqui embaixo, não. Eu quero que tenha festa principalmente aonde? Lá no céu. E a festa lá no céu depende de você se arrepender dos seus pecados e chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não tenho te honrado como eu deveria honrar, eu não tenho sido o que eu deveria ser, eu não tenho agido como eu deveria agir. Mas a partir de hoje eu te peço, me transforma, me muda. Eu preciso do teu selo, eu preciso do teu espírito, eu preciso ser vaso de honra na tua casa. E só com o Espírito Santo. Sem ele, por mais que você tente, você resiste um tempo, daqui a pouco você cai de novo. Você resiste um tempo, daqui a pouco você volta para a sua vida velha de novo. Não tem jeito. Ou com o Espírito Santo, ou é impossível. Deus está te mostrando o caminho justo, o caminho reto, que honra o nome dele. Se você diz assim: bispo, o senhor não sabe, mas eu sei, o diabo também sabe, Deus também sabe, eu tenho desonrado a Deus, bispo,
eu quero ser transformado, eu quero ser perdoado, eu quero ter o selo, eu quero ser realmente esse filho que Deus espera que eu seja, que vai se afastar da vida errada. Talvez você foi criado na igreja, mas até hoje você não tem sido essa pessoa que honra a Deus. Talvez você já tenha ouvido centenas, milhares de mensagens, mas você até hoje não resolveu viver para Deus ser honrado na sua vida. Mas isso pode mudar agora. Agora, salvação é hoje. Não demora não, quando você se curva, quando você aceita. Se você imaginasse o que Deus tem preparado no céu para você.